Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Está começando mais um Plantão do Rock. Hoje, mais um baita faixa. Vocês sabem que aqui só tem faixa aqui, só tem cara que, né, que traz bondade, que traz... Ele tem uma alma que é impressionantemente boa, esse cara aqui. E meu amigo já de um tempo, obviamente meu ídolo de muito tempo, né? Já acompanho ele há bastante tempo. E é um cara assim... Eu tava tentando achar um adjetivo. Ele é uma mistura... Ele é um David Bowie... Ele é um Coringa, ele é um Supla, mas o que ele é mesmo é Educa! Uhul! Bom, digamos que tu é muito bem relacionado também, né? Todos os teus amigos são incríveis. Aliás, eu fiquei sabendo que o programa voltou com o Marenotti, porque eu já tive no programa antes, né? A gente, como tu falou, já se conhece há muito tempo. E tu também é um cara excepcional, sensacional. Tipo assim, tu é o protótipo do médico de filme. Tipo assim, pela beleza, pra começar, né? Porque eu sou raso. Pela dedicação e pelo jeito que tu fala. Eu sou teu amigo e, de certa forma, teu paciente, às vezes, também, né? Tu me dá umas dicas e tal. Aliás, queria agradecer muito todo o cuidado, o carinho que tu tem com a minha mãe, a dona Cineia, te ama. O pai também é fã do Elvis. Imagina que o pai ia sonhar que um dia o Elvis ia tratar a esposa dele, tá ligado? Aí, e tu é um baita Elvis também, eu te acompanho também, todas aquelas coisas ali que tu faz, de shows, Las Vegas, né, Memphis, a coisa toda, muito legal. Canta muito bem também, né? Às vezes o cara só dubla. Não, tu canta bem, porque já participou nos eventos meus também e tal. Aliás, tô louco pra ver o teu show. E é um prazer estar de volta ao programa e saber que voltou, porque é um dos programas mais legais. Eu te lembro a primeira vez que eu vim, a gente conversou muita coisa legal. Nem sempre é assim, né? Que tem essa disposição toda e o intelecto todo. Eu curto muito. Não, e aqui é um programa que é o que já comentei com outros amigos nossos, assim, no ar e fora do ar. A maior parte dos programas voltados para a música, que o cara vai, ele se concentra naquele trabalho, ele, né, ele... Sim. Ou naquele estilo, ou o cara quer fazer pergunta muito técnica a respeito de alguma coisa, e aqui não, né? Aceitamos também. Aqui o que a gente quer... É o caos. Caos. E mostrar a pessoa, cara, porque... Tu é um cara multifacetado. Mas nós vamos falar até de fungos daí. Tu é um cara multifacetado, mas tem uma coisa que liga todas as tuas personalidades, que é uma alma bondosa, cara. Como... Quem tá próximo de ti sabe bem disso. Eu ainda não cheguei num nível de enxergar minha própria alma, mas eu acho que é possível. Mas eu me lembro que uma vez eu participei de um filme, me esqueci agora como é que era o nome, era um filme bem pop, assim, aqui feito em Porto Alegre, naquela época do cinema que ainda, pós-verdes anos, né? E acho que era Quero Ser Feliz o nome. E eu era um punk extra num elevador ali na Grajotim, onde tinha a loja Grajotim, tinha um elevador. O que eu fiz aqui? E aí eu era um punk com um moicano, tinha um moicano de 2 palmos de altura e tal, todo de onça, coturno e tal, não sei o que, delineador no olho. Aí eu tinha uma cena que eu tava ali, né, com umas senhoras que entravam, e elas tinham que se apavorar comigo e tal, e beleza. Aí acabou a cena, ela disse... Tu não me engana, meu filho. Tu tem um olhar bondoso. Tu não é um... o tri bagaceiro do Oswaldo, pensando... com certeza, senhorita. Já até chamei de senhorita pra agradar. Não, e deixa eu fazer uma confidência inconfidente pra vocês. Eu participei, tive a honra de participar como convidado de um espetáculo produzido por ele, onde eu tive a honra também de sentar na mesma mesa do pai, da mãe e da tia. Exato. Aqueles fanfarrões. E cara, não é que é impressionante, mas eu acredito, eu imagino, agora me colocando no lugar do grande público que não te conhece, mas principalmente que não conhece a classe artística, principalmente da nossa cena aqui, e que daqui a pouco tem um monte de fantasia a respeito de um monte de coisa. Eu sou a personificação de todas essas fantasias. Mas... Eu não vou deixar faltar. Pois é, mas
talvez visualmente, mas aí o carinho, a dedicação que tu tem com teus pais, a relação que tu tem com teus pais, é um troço assim, cara, muito bonito, assim, muito tocante, muito verdadeiro, muito puro, assim. Foi um negócio assim que, não vou te dizer que me surpreendeu, porque eu já te conhecia, mas não tinha visto a interação E tudo de vocês. isso, não vamos esquecer que eu tava em drag, né? Eu tava uma ruivona de 2 metros de altura. 2 metros de altura, porque tu tem quanto de altura? Eu tenho 1,84. E com uma plataforma, Uma plataforma desse tamanho. Veio aquele gigante. É que assim, é que nem se fosse o Joey Ramone em drag, né? O lance é que meus pais me criaram, né? Com toda... eu acho que eles eram pais proto-hippies. Na geração deles ainda não era, ainda mais no Brasil, mas com ideais e visões e teorias e livros que ajudavam a criar os filhos de uma maneira mais livre, mais contemporânea. Não era tanto aquela coisa que eles sofreram na mão dos pais deles e os pais deles sofreram na mão. Eles meio que são os primeiros a quebrar um pouco desse ciclo, como sociedade, como pais, como tudo, né? Mas eu acho também que eles me criaram para viver num mundo fictício. Eles me criaram para viver num mundo que nem nos anos 70 existia mais, que é um mundo, como tu disse, de bondade, de observar o outro, saber que a gente faz parte de um todo, que tu não é uma ilha, entendeu? Hoje em dia as pessoas, pela questão da maneira digital que a gente está vivendo, estão muito focadas em si mesmo. E eu fui criado para ser gentil, entendeu? Para me relacionar, para olhar na cara das pessoas e tal. Por mais que eu seja meso extrovertido, meso introvertido, como tudo na minha vida é dual pra caramba. Inclusive descobri recentemente que eu sou bipolar, realmente. Sempre diziam o Carrasco, né? Eu tô cantando na TN de Cascavel, já me atravessei tudo. Mas ele disse uma vez pro Tchê: não te ilude, o Educar é bipolar, daqui a pouco ele não vai mais gostar de nós. Eu falei: vocês estão loucos, eu amo vocês desde o início. Então essa coisa, né? Mas eu vejo que esse é um mundo que eu basicamente fui criado para viver num mundo que não existe. Mas é bom e é ruim isso, quer dizer. É bom porque eu acho que esse mundo tem que existir. Ele faz falta cada vez mais, né? O mundo da empatia, o mundo de ver, Cara, nós somos todos iguais viajando no mesmo barco que tá afundando, mas agora juntos. tu falou tudo. Não, tu vê um pai engenheiro, seu José, né? Projetista civil. Um cara assim, racional, né? Matemático. Super. E a taurino ainda. Muito inteligente. E, claro, agora ele já tá com um certo problema de audição, mas às vezes tu acha que ele não tá sacando eu o que também. tu disse, mas ele tá muito ligado em tudo. E a tua mãe, tu conversa com ela, talvez quem tenha lido o livro do Júlio Reni, a biografia dele, e que agora, infelizmente, saiu o filme, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de ver, mas quem lê ali, ele diz, com 16 anos, o Edu K passou a ser o meu guitarrista e tal, né? E aí tem fotos no livro, tu bem novo, assim. Quem lê aquilo ali... Imagina, né? Mas 16 anos, deixar o cara já... Eu comecei com 10. Sim, e imagina, onde eu quero chegar é o seguinte, a pessoa imagina que, talvez ele não se desse bem com os pais, talvez os pais meio que tenham negligenciado, talvez tenha tido uma ruptura emocional e o cara, saiu de casa, como outras histórias que a gente vê. E no teu caso, não, né, cara? Tu teve suporte, a tua mãe diz que de vez em quando, quando tinha que viajar, ela tentava ir. Sim. Tentava ir com o De Fala muitas vezes. Muitas vezes foi. E às vezes teve que ir lá, a gente usava as mesmas roupas. Né? E dar autorização pra tu viajar sozinho, aquele troço. Então, uma família muito presente na tua vida, assim, né, cara? Eu sou o clássico rebelde sem causa, né? Só que familiar, né? Porque o resto, o mundo, a sociedade nunca deixam de dar causa. Bom. Mas isso aí é isso daí, cara. Cara, tua história com uma guitarra, vamos contar. O programa hoje tá mais enxuto, com a Cacau Papelzinha me mandando, me mostrando que já passou tantos minutos. Hoje mais do que nunca nós vamos precisar da Cacau, né? Porque eu não paro de falar, né? Senão nós vamos... Nasci com a boca virada pra rua. Mas fala aí, a guitarra que o teu pai achou no clube de tênis e onde tudo começou. Essa aí é braba, hein? Na verdade, assim, né? Tudo começou mesmo no James Brown, no John Travolta, no Ney Matogrosso, né? Que foram figuras pop às quais eu fui exposto durante a minha infância, ali, no início da pré-puberdade e tal.
Mas aí em 81 eu vi no Fantástico, né? Que era a MTV da época, tu só via clipes ali, né? A gente, inclusive eu e o X, que é o Gustavo Aguirre, que tocou na Justa Causa, aqui em Porto Alegre, uma banda bem conhecida. Tocou também no Cachorro Grande. Agora tá tocando na Tesla, que é a banda do Daniel Tesla que eu produzi. Então, eu e ele, a gente tinha acesso à TV Paraguaia, né? Porque a gente morava em Foz. E lá tinha vários programas de música, de videoclipe. A gente já conhecia Blonde, The Clash, Duran Duran, tudo aquela coisa do pós-punk e New Wave a gente já conhecia. E gravava no videocassetezão daqueles antigos, que o pai dele tinha uma TV quase assim. Então, a gente estava sempre assistindo aquilo, né? Então, foi essa grande inspiração, assim, do pop moderno lá, né? E quando chegou em Porto Alegre, não tinha nada disso, né? E que a gente foi vendo, assim. Só que eu nem me lembro mais o que era. Daí o teu pai tava jogando tênis. O pai viu a guitarra. Pulou pra buscar uma bolinha e achou uma guitarra. O que aconteceu é o seguinte, né? Depois, meus preâmbulos sempre me atrapalham. A gente viu em 81 o lançamento de Xisocol dos Stones no Fantástico, né? De noite, assim, domingo. Segunda-feira a gente ia sempre a pé pro colégio junto e tal. E a gente tava indo, assim, os dois, assim, com os olhos estatelados, assim, pareciam uns peixes do Bob Esponja, assim, duro. E a gente, caramba, tu viu aquilo ontem? Vimos e tal, pá. Aí, cara, nós precisamos montar uma banda. Até ali a gente ficava meio que... Nas festinhas, pegava uma guitarra de plástico, ele pegava um microfonezinho de plástico, dublava os Stones, umas coisas assim. Stones sempre foi a banda, né? A primeira banda punk, de verdade, assim, pop, né? Tá? E aí, a gente chegou no colégio, cara, tem que montar uma banda. Aí começou, cara, conhece alguém que tem uma guitarra? Conhece alguém que tem uma guitarra? Ah, eu conheço, cara, o Cristo. Como assim o Cristo? Ah, é o Cristóforos, ele mora aqui do outro lado da rua do colégio, nosso, beleza. Acabou a aula, a gente nem pensou em mais nada, só pensava no cara, na guitarra. Atravessou a rua, bateu na porta do cara, a irmã dele atendeu, falou, que a gente quer falar com o Cristo. Ela, mas quem são vocês, velho? Cara, a gente estuda aqui no outro lado da rua e alguém nos diz que ele tem uma guitarra. É verdade? Ele tem uma guitarra? Tem, peraí, vou chamar ele. Aí chegou o cara, e aí, quem são vocês? Ele tinha um pouquinho a mais que nós, a gente tinha, sei lá, 10, o X tinha 13, ele tinha, sei lá, uns 12. E assim, cara... Tu sabe tocar guitarra? Tem uma guitarra? Tenho. Ele tinha uma Janine Strato, assim. O que tu sabe tocar? Eu sei tocar Casa Sol Nascente. Só que aquela versão do Animals, né? The House of Rising Sun. Nossa, pá! Guitar Hero, o cara maior guitarrista do mundo. E aí a gente começou através disso aí. E eu precisava de uma guitarra, né? Pra começar a tocar. Eu não sou vocalista, né? Eu comecei como guitarrista. Por isso eu sou tão legal. Se eu fosse vocalista, ia ser um pau no cu que nem os outros. Desculpa aí, galera. Mas aí, cara, aí aconteceu isso, mas né? esse é tu, então tá eu liberado. Eu precisava de uma guitarra e o pai sabia disso, mas tinha pouca grana, aquela coisa e tal. E uma guitarra, não, tu não batia numa árvore e caía 10 que nem hoje, né? E aí tá. Passou um tempo, um dia o meu pai tava num clube que tinha lá na vila que a gente morava em Foz, né, da Itaipu, e jogando tênis, e atrás do clube tinha uma vala, assim, passava um córrego, assim, e jogava um lixo ali, era um horror e tal. Aí a bola saiu pra fora do clube, caiu nessa vala, e o pai foi lá, no auge dos seus 40 e tantos, ainda jovem, pulou o muro. Quando ele desceu do outro lado pra pegar a bola, ele encontrou uma coisa melhor, uma guitarra atirada na vala. E era uma guitarra tosquíssima. Tem uma guitarra que quase todo mundo, né, da minha idade e tal, começou tocando, que era a Rei dos Violões, a Tonante, a clássica Tonante, né? Que era uma guitarra toda quadrada, toda tosca. E essa guitarra que ele achou era uma cópia de uma Tonante feita em casa. Alguém criou, fez a guitarra, algumas madeiras podres e tal. E tava faltando umas coisas, mas tava tirando lá. Aí ele chegou em casa, filho, olha só o que eu achei. Uma guitarra. Eu, uma guitarra. Aí que eu comecei a tocar, né? Lá pelos 10, assim. Não sabia nem se segurava com a esquerda, com a direita, não sabia o que era acorde, não sabia nada. Fui tocando, assim, fui aprendendo. Como tudo, né? Tudo que eu aprendi a fazer foi pela curiosidade. Me interessei e fui atrás, entendeu? Se um dia... Não, nem vou falar. Senão já vão me prender antes. Não, mas um dia eu posso operar. Daqui a pouco tu vai dizer, porque tu fala, eu tô operando miopia no quintal. Não, tô zoando, que isso aí é desrespeito com os médicos presentes e ouvintes. Mas, tudo bem. Aí, montou a banda. Acho que foi o X que te deu o teu nome artístico, não foi? O X que me deu meu nome. A comédia é o seguinte, essa banda no início tocava só em igreja mórmon, tá ligado? Porque o X namorava a filha do cara mais top dos mórmons ali da região. Então, imagina um bando de cabeludo estoniano. A gente furava as caixas com canivete, que nem os Kinks, pra deixar distorcido. Era uma barulheira, todo mundo tocando tudo errado. Não tinha baterista, tinha um cara que tocava pandeiro tudo errado, fora do tempo. Era um caos. Parecia mais o Jesus and Mary Chain do que os Stones, na real, se for ver. Tá bom. E foi indo, né?
E aí, quando a banda começou a evoluir, entrou um baterista e tal, eu voltei pra Porto, em 83. E aí a gente foi na casa do X, né? Eu e minha mãe, pô, podemos levar ele junto. Aí a mãe dele liberou e tal. Ele veio morar em Porto Alegre e aí começou toda a história, né? E sim, foi o X que me deu o meu nome, porque ele dizia, cara, eu sou X, XYSS, by the way, né? Não é só a letra X. Por que ele era o X? Porque tinha uns caras mais velhos de São Paulo, mais velhos, deviam ter uns 20 anos, mas uns caras que tocavam em São Paulo, que tocavam no metrô em São Paulo. Um dos caras era o Neville e o outro era o X. E eles tinham uma banda que lançou um compacto na época, uma coisa, os caras tinham um compacto e tal. E aí os caras tinham instrumentos e tal, a gente grudava em quem tinha instrumentos, né? Ah, deixa eu ver tua guitarra e tal. E aí o X, era o XYSS, e ele roubou o nome do X, ele virou o X. E ele falou, tu não pode ser Eduardo, tá louco? Aí, então tu vai ser o Educar. Nosso vocalista, Eduardo Ornelas. Com 10 anos de idade eu já era Educar. Tu vê que se isso não faz mal pra cabeça, né, da criança. Então, tipo assim, aí eu falei, mas por que Educar? Ele falou, cara, tu é do canário. Então, Educar. E o mais engraçado é que educate em inglês é sei lá, uma corruptela de education. Então, tipo assim, tudo, mesmo, por exemplo, os caras hoje falando, o teu e-mail é educar. Sim, porque educar tem 1 milhão se tu botar, né? Porque é por causa da questão da educação. E no fim, de certa forma, eu sou uma espécie de professor também. Concordo. Tudo que eu vivi, presenciei, todas as coisas, elas estão abertas para quem quiser. Eu tô aqui para trocar com não só coisas técnicas nerdísticas, mas a experiência, né? A experiência da alma também, né? Não, mas isso é o que mais vale, eu acho. Vamos dar um pulinho porque é necessário por causa do tempo. E como é que chega a ser guitarrista do Júlio Reni com 16 anos, cara? Então, isso é uma história muito massa que muita gente não sabe, né? Do desfecho, né? Do meio, dessa história. O Júlio tinha uma casa que todo mundo chamava de Baterlândia, porque era atrás da Baterlândia, né? Ali na Santana tinha uma loja de baterias de carro e tal, Baterlândia. E ele disse que os caras faziam macumba pra ele. Ninguém aguentava. E aí tinha tem um prédio baixo, né? De um andar só, nem um andar, um térreo, que vai até o fundo do terreno. E na frente era o estacionamento da loja e do lado era um corredor que ia até o fundo. Lá no fundo tinha a casa do Júlio. E nessa casa tinha uma garagem muito grande. Uma garagem assim, caberia, sei lá, 3 carros, se for ver. Né? Daquelas antigas, com aquelas portas de madeira e tal. E ali o Júlio fez um estúdio com casca de ovo na parede. Casca de ovo não, caixa de ovo na parede, aquela coisa toda. Tinha um monte de equipamento, tinha guitarras, baixo, tinha amplificadores, bateria e tal. E o Júlio, muito pioneiro, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem uma cultura de estúdios de gravação e ensaio, onde as bandas fazem show. O Júlio já fazia isso naquela época. Ele não cobrava ingresso das pessoas, mas cada um levava bring your own booze, mais ou menos. Tipo, cada um trazia o seu trago, se juntava ali e tal. E a banda dele, que era os Topetes, o Júlio sempre teve uma influência de two-tone, né? Que é o ska, que é o rocksteady, o reggae, que veio da Jamaica para a Inglaterra no final dos anos 50, ali mais ou menos, que gerou depois o ska. O two-tone, né? Era o revival desse tipo de som. Então eu curtia muito isso. E antigamente, assim, quando tu te ligava em estilos um pouco diferentes, não era todo mundo que conhecia, não era todo mundo que gostava. Então quando tu encontrava um cara assim, era um farol. Fora que o Júlio era um grande personagem noir, digamos. Ele é um detetive do Dashiell Hammett, sabe? Ele é um cara... Ele é o Corto Maltese. Então o Júlio tinha toda essa carga de informação que ele também dividia comigo. E essa informação que eu tô falando que a gente divide não é só com palavras e atos, é apenas estando na presença, claro. Entendeu? Porque somos átomos, então, né? Não tem divisão. Então, eu bebi muito dessa fonte de Júlio. Nessa época, me aprofundei pra caramba em livros, em jazz, um monte de coisa com o Júlio ali e tal. E foi onde eu comecei a realmente começar a tocar mais guitarra. Porque eu ficava direto sozinho no estúdio, né? Lá na garagem da Baterlândia. E ficava tocando com os pedal do Júlio, com a guitarra, amplificador e tal. Ali eu comecei a me desenvolver. Às vezes até, sentir o fantasma de Jimi Hendrix bafejando na minha nuca, assim. Ali que eu comecei a me desenvolver mais como guitarrista. Eu sempre fui guitarrista, né? Na Fluxo, que era a banda que deu origem ao The Fala, eu era guitarrista. No The Fala, no início, né? Que era Carlo Biba e eu também era guitarrista, porém já vocalista. E aí aconteceu uma coisa que eu me esqueci. Em 2011, quando a gente voltou com o The Fala, aquele momento ali que a gente voltou com a formação original, a Biba me contou e eu falei, não acredito, né? Imagino o que seria da minha vida se eu não tivesse voltado. Porque assim, ela disse, cara, tu não te lembra que tu saiu do The Fala? Eu falei, como assim saiu do The Fala? Porque a gente assinou um contrato com a RCA,
né, o selo Plug, que lançou o Rock Gaúcho e tal. Inclusive, recentemente, agora esses dias, faleceu o Claudinho Pereira, Sim. que é um grande cara da nossa cultura. Quem não conhece deve conhecer. Ele foi DJ, agitador cultural, um grande embaixador da música e dos talentos todos aqui e tal. Grande amigo meu e do The Fall e tal. O cara que nos colocou na ICA, basicamente, né? E porque ele entendia o que a gente estava fazendo na época. Ninguém entendia o The Fall no início. Achava, que porcaria essa banda. Porque assim, falar em misturar rock com hip hop, só pra começar, essa coisa que hoje em dia qualquer um tá cansado de saber. Naquela época era uma heresia, entendeu? E o Claudinho sabia disso, e eles ajudou bastante, né? E aí que a gente estava assinado um contrato para gravar um álbum depois do Rock Garage. O Rock Garage não, o Rock Grande do Sul. Também participei do Rock Garage, né? Mas o Rock Grande do Sul foi aquela coletânea das bandas, TNT, Garotos da Rua, Engenheiros do Havaí, Replicantes, The Fall e tal. Aí a gente gravou as primeiras músicas com o Carlo, 2 músicas, numa fase mais gótica da banda. E aí, depois disso, a gente tinha programado para gravar, sei lá, em janeiro, o primeiro álbum da banda inteiro, em São Paulo e tal, não sei o quê. Só que daí, sei lá por outubro, novembro, o Carlos saiu da banda. Não tava mais batendo as vontades, as coisas que tal. Eu saí da Fluxo, que era a banda com o X e a Biba e o Carlo, pra fazer o The Fala, que era uma coisa mais gótica. E daí a gente já tava mais new wave depois disso, e o Carlo não tava muito nessa vibe. Aí ele saiu da banda. Deve ter sido a época que ele foi pra Graforreia, não? Basicamente isso. E aí a gente ficou assim, uns 3 meses mais ou menos, eu e a Biba só na banda. Pensando, cara, como é que a gente vai fazer? Tem um disco pra gravar em janeiro, e aí a gente não tem banda. E nesse meio tempo eu virei guitarrista do Júlio, porque eu frequentava, né, esses saraus, digamos assim, lá do Júlio, né? Era a noite inteira, todo mundo tocando, várias bandas. Todo mundo ia lá e tocava uns com os outros. E eu comecei a tocar junto com ele na banda Topetes. O Elton, que era o guitarrista, me cedia a guitarra dele, que era do Júlio, uma Soneri maravilhosa, que é uma guitarra aqui do interior, foda. E aí, comecei a tocar de vez em quando. Aí ele tirou o Elton, que ficou puto na época, e me botou no lugar nos Topetes. Só que nisso o Topetes virou Quilômetro Zero, que foi a primeira grande banda ali do Júlio e tal, solo, né? E sem falar assim, né? O Júlio é um cara muito conhecido dessa fase pra frente. Mas a fase do Hospital, Cinema Marabá, é maravilhosa. O cara era tipo assim, além do Lou Reed. Não era, o Júlio é um Lou Reed de Porto Alegre. Ele era além do Lou Reed. E tinha banda blues e jazz também. Jazz e blues, aliás. Que era o Último Verão, que era de 84. O Último Verão é maravilhoso. Assim, um disco assim, inacreditável, demolidor, assim. O Gordo Miranda achava que era o melhor trabalho do Júlio, era o Último Verão. Também. Mas é que a parte caribenha do Júlio depois é muito boa também, né? Eu digo, né, essa coisa que passa da West Indies ali, ska, reggae, essas coisas todas, música latina. Mas eu comecei a tocar na Quilômetro, e nesse momento, essa ruptura do The Fala, de vai, não vai, eu já era guitarrista da Quilômetro Zero, e passava a maior parte do meu tempo na casa do Júlio, né? Ouvindo música, lendo livro, conversando, tocando e tal. Aí eu falei, quer saber, velho? Eu falei pra ele, Biba, vou sair do The Fala, não vai dar em nada isso aí, não fudeu tudo já. E virei guitarrista do Júlio. A minha profissão era ser guitarrista do Júlio, né? E nisso a Biba buscou o Castor e o Flu, né, pra tocar no The Fala, com a Lila Vieira no início como vocalista, porque ela era uma vocalista do Urubu Rei. E assim, a minha banda do coração era a Urubu Rei. Quando eu conheci a Urubu Rei, primeiro ensaio que eu fui na casa do Miranda, vi o Castor, a Bíblia e o Flu e disse, essa é a minha banda. Tu vê o poder do pensamento, né? E o poder do coração, antes de tudo, né? Não adianta só pensar, tem que ter o coração também, aí tudo se realiza. Aí tá... A Biba buscou eles, eu fiquei sabendo que a Lila tinha saído, não quis continuar, liguei pra Biba, me aceita de volta, beleza. E assim começou o The Fall, que todo mundo conhece, né? Porque a fase do cara não é tão conhecida. Então é muito louco isso, né? Cheguei a sair da minha própria banda, imagina o que eu teria feito. Talvez eu fosse um curandeiro, talvez eu fosse um massagista, talvez eu fosse um dançarino, sei lá, entendeu? Mas aí, não, foi tudo isso e mais o The Fall. Mas uma coisa que tu nunca seria, eu acho. Não sei se tu nunca seria, porque nunca é uma palavra muito forte. Mas acho que tu não iria pra uma coisa tipo assim, você bancário, você escriturário, você trabalhar numa repartição. Olha, cara, eu até... Tu te imagina isso, assim? Com essa tua personalidade... Acontece que o que eu penso de mim é o mesmo que os outros pensam de mim. Tudo é possível. Entendeu? Só que assim, a questão da rigidez, a questão da disciplina, talvez eu não conseguisse. Mas ao mesmo tempo, hoje, na tenra idade que eu já tô, um certo amadurecimento, né? Dentro do grau de amadurecimento masculino possível, eu acho que hoje... Que termina com o quê? Eu preciso, 15 anos. Hoje eu preciso mais dessa disciplina, até para poder ser mais eu mesmo, entendeu? Porque o meu eu mesmo é tão intenso que às vezes me atrapalha, entendeu?
E é que nem eu te falei, tô fazendo terapia, tô indo a psiquiatra, entendeu? Eu sou extremamente bipolar, então é difícil viver. As pessoas não sabem. A gente já falou isso da outra vez que eu tive contigo, né? Da questão da saúde mental. Ainda é um tabu. E é uma bobagem ser tabu. Todos nós estamos ferrados na cabeça. Todos nós já nascemos meio assim. É uma questão de ajuste, é uma questão de alimentação, é uma questão de imposição da sociedade, é uma questão de cobranças, é uma questão genética, inclusive, né, que vem dos pais. Então, galera, a gente tem que falar sobre isso. Assim, não é tipo, vamos salvar o fulano, mas o fulano precisa ser escutado. A fulana precisa, né, de atenção. Tu falou uma coisa que é no início. A empatia, cara. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Que a gente tá perdendo cada vez mais. Porque né? o problema é que eu sempre discuto, assim, com quem me dá essa liberdade de conversar. O problema não é o preconceito, entendeu? O preconceito, às vezes, até é benéfico. Quer ver um exemplo? Partindo da palavra, né? Da etimologia, preconceito. Se tu vê um Rottweiler rosnando na rua pra ti, babando, tu fica atento, porque tu tem um preconceito de que, olha, numa situação dessa, geralmente dá problema. O problema é tu ter um conceito, né, cara? É tu imaginar que tal pessoa vai ter um determinado comportamento, tu interagir, tu desfazer aquela fantasia, mas tu continuar pensando daquele jeito, porque tem uma coisa muito arraigada em ti, né? Esse é o problema. E tem uma frase do Easy Rider, cara, que o Jack Nicholson diz mais ali no final, que pra mim é a frase, ó, é uma daquelas frases que eu tenho na minha cabeça, assim. E tu vai entender bem isso. As pessoas falam sobre liberdade, mas elas têm muito medo quando encontram alguém realmente livre. É verdade. Então, cara... E o que eu acho engraçado, tem uma música do The Fala que eu tinha um guarda na porta, né? Não é sobre isso a música, mas eu pensei nisso agora, tipo, as próprias pessoas botam seus próprios guardas nas portas delas mesmas, entendeu? Não precisa a sociedade, o The Man, como era que se falava, o The Man, né? O homem, como se falava na época do Easy Rider. É tão bem feito, essa ratoeira é tão bem feita que a própria pessoa... Por exemplo, o sofrimento que a gente tem hoje, até estético, qualquer coisa assim, tipo, os parâmetros altíssimos, isso tudo são ferramentas para deixar as pessoas presas, né? Comendo aquela raçãozinha sempre, nunca saindo daquilo, né? Então é muito difícil vencer isso. Então eu acho que por isso que se assusta, porque tu vê uma possibilidade, tu vê uma luz diferente em algum túnel diferente, diz, ali tem uma entrada também. E é mais fácil tu saber só os que tu sabe e ficar preso. Mas não é tu que decide, mas tu acaba decidindo depois que decide pra ti. Decide, esse é o teu estrado, aqui o teu cercadinho. E aí tu mesmo é um próprio capataz de si mesmo, tu trabalha pro sistema, mesmo que o sistema não precise te cooptar. Então é uma coisa doida, né? Aí, Cacau, baita corte vai sair aqui, ó. A questão também que tu falou da empatia, né? É estudado, inclusive cientificamente, que quando as pessoas estão cansadas, malnutridas, entendeu? Com problemas na vida, obviamente que a empatia vai perdendo espaço, entendeu? Então, por que a gente está num caos tão grande? Primeiro, também, porque a gente vive, talvez, numa primeira geração que tenha certeza que o mundo está acabando. Tu pode me dizer que agora, não acredito nisso, mas uma parte tua, talvez até genética, sabe no átomo que tá acabando. Não sei quando, mas tá num processo que, digamos, é que nem a gente nasce acabando, né? Tu nasce morrendo já, né? Então, tipo assim, mas o mundo tá muito doente, né? Então fica difícil das pessoas nesse caos todo, na preocupação toda, ainda assim ter empatia, entendeu? Então fica quase inviável viver em sociedade. Tu vai no super, assim, tu vê cada um é um exército de um homem, de uma mulher só, de uma pessoa só contra o outro. Entendeu? Cada detalhe... Outro. Agora tu falou contra o outro. E outra coisa, existe mesmo o outro? A gente pode dizer isso com toda a certeza do mundo, que o outro não é tu mesmo dividido, uma outra célula de ti mesmo, entendeu? Eu acredito muito nisso. Claro que eu cresci com filosofias orientais dentro de casa e um monte de outras coisas, né? Mas eu acredito nisso. Essa separação não existe. E outra, essa separação, no fim das contas, é usada contra a gente. Porque ela cria mais dissidência, ela cria mais brigas, ela cria, às vezes... um próprio grupo se auto-exterminando, quanto a gente viu várias vezes na história do mundo. Pô, daí é foda, né? Mas eu ainda acho que é possível, entendeu? Com pequenos detalhes. Se cada um botar o seu pequeno detalhe na tela geral, já muda bastante a coisa.
Mais um pulinho, chegamos no The Fala. Primeira coisa, provavelmente vocês estão se perguntando aí, por que The Fala? E eu respondo, mas ele vai responder, por causa do Manuel De Fala. Agora, como é que entra o Manuel De Fala na história? Vai de uma banda de rock. A gente até falava bastante, assim, né? Que depois que a banda começou, e a banda, assim, sempre foi... As pessoas pensam, a vida de música é fácil, é festa, não sei o quê. The Fala teve uma vida muito dura, por ser muito diferente, né? Sempre dando com a cara na porta, sempre chegando na boca do gol e tomando uma rasteira, sempre, né? Então, tipo, o Manuel, um cara que entrou na nossa vida porque a gente era uma banda pós-punk, basicamente. Então a gente gostava de música erudita, a gente gostava de música espanhola, a gente gostava de prog rock, a gente gostava de King Crimson, a gente gostava de Prince, Funkadelic. Tudo que tu imaginar tinha nesse caldeirão do The Fala. Mas a gente gostava bastante de prog, de música erudita. A gente escutava tudo que era coisa. Debussy, Ravel, The Fala, não sei o que. Blá, blá. Então, quando a gente fez o The Fala é especial, porque assim, se for analisar harmonicamente, o pós-punk tem muita influência da música espanhola. Se tu prestar atenção nas cadências, nas linhas de riffs, de frases e tal, tem aquela coisa bem espanhola. Não sei por que teve essa influência, assim. E aí, tipo, né, a gente, claro, bebia dessa fonte, também escutava bastante coisa. Quando foram feitas listas, naquela época a banda, cada um fazia a sua lista. Como é que vai ser o nome da banda? Cada um fazia uma lista. Puta, daí tinha tudo que era baboseira, lápis lazuli, tudo que é coisa. Imagina se o The Fala chamasse lápis lazuli. Tipo, na lista do Carlos tinha vários, né, compositores eruditos. Inclusive The Fala. Nós, The Fala e tal, The Fala. Aí, tipo assim, com o tempo eu comecei a pensar, esse nome não tem nada a ver com a gente. Só que pelo fato dele não ter nada a ver, ele acabou virando um nome próprio, único. E aí veio a história da maldição do Manuel, né? Que tava lá dentro da cova se remoendo, revirando, dizendo, vocês vão ver, nunca vão fazer sucesso. Né? Tem a maldição do Manuel. O Manuel é foda, né? E aí, mas ao mesmo tempo tinha essa coisa de uma influência musical mesmo da questão, né? Porque o Manuel é um espanhol, né? Que veio morrer na Argentina e tal, e tinha toda aquela efervescência da música espanhola, né? Em algumas peças dele que a gente curtia muito, assim. Mas aí, qual foi a primeira música que quebrou a casca e pá, tocou? E do The Fala, público do The Fala. Foi o... Pois é, o mais legal é o seguinte, a primeira música do The Fala não é do The Fala, é Não Mande Flores. Não Mande Flores é uma música da Urubu Rei. Quem escreveu a música foi a Luciene Adami, a letra. Ou seja, até hoje eu canto a letra da Luciene, tá ligado? Eu achei que era a tua. Não. Fui é surpreendido. Que eu interpretei ela de um jeito muito meu, né? Acabou virando minha e tal. Mas tu vê, uma das músicas mais famosas do The Fala não é do The Fala. Isso já... O The Fala, pra mim, sempre teve uma característica meio Merry Pranksters, que era um grupo, né, de fanfarrões chefiados e capitaneados pelo Ken Kesey, que é um escritor, um cara que ficou muito tempo internado em hospital e tal. Naquela época, né, não tinha remédio, não tinha... Era tipo, é louco, vai pro hospital, tá ligado? Que ele escreveu um livro, que é O Estranho no Ninho, que inspirou o filme, depois com o Jack Nicholson e tal, voltando a falar da velha, né, Jack Nicholson. E ele foi um dos primeiros caras a experimentar com ácido, assim. Antes, até um pouco, simultaneamente com o nosso querido... Timothy Leary. Só que o Timothy Leary, ele era um scholar, era um cara, né? Um cara sério, ele levava a sério a pesquisa, com lance de faculdade, não sei o quê. E o Ken Kesey era povão, farrista, entendeu? O Ken Kesey tinha um grupo chamado Merry Pranksters, que eles viajavam num ônibus todo pintado psicodélico, chamava Further, né? O ônibus adiante. E dentro desse ônibus tinha uma geladeira com um quisuco cheio de ácido dentro. Então eles iam distribuindo pra todo mundo, era aquela coisa. Inclusive o Grateful Dead, né? Que é uma banda super conhecida dessa cena, né, psicodélica, começou nessas festas deles, né? Então, o Ken Kesey... Não me lembro mais por que a influência... talvez era tão forte a influência que eu me esqueci o que eu tava dizendo. Tu tava falando Não Me Mande Flores. Assim, não, é assim... Eu não sei se... Em Dr. Elvis eu não tenho que fazer uns exames pra ver a minha senilidade, porque eu tô meio ficando gaga já. Mas somos dois, então. Aliás, o mundo tá ficando gaga. Deve ser alguma coisa da Quem água. dera o mundo ficava gaga. A pergunta é, sai uma palhinha do Não Me Mande Flores? Não Mande Flores, não sei. Do Ursinho Blau Blau, talvez não, porque eu tô lançando o Ursinho Blau. A gente pode ver. Não, mas a gente pode cortar. É porque assim, ó,
Eu sou guitarrista, mas eu odeio tocar guitarra e cantar. Então eu parei de tocar guitarra nos shows de Fala. Inclusive, durante muitos anos, os fãs diziam, porra, vai tocar, velho. Vai tocar guitarra. Vários amigos meus que são guitarristas bons, estão dizendo, cara, por que tu não toca? Tu toca bem e tal. Eu falei, cara, eu não gosto de tocar e cantar. Então, tipo assim, eu não sei tocar minhas próprias músicas. Por exemplo, pedi pra mim tocar Fucking Boring, não sei. Até porque, assim, eu escrevi a letra e a melodia. A música foi o mestre do Britpop, o Castor, que fez, né? E o Castor tem um jeito muito peculiar de tocar. Por exemplo, a Biba nunca tinha tocado bateria na Urubu Rei. E ela chegou tocando, assim... De repente, hoje ela tem a batucas. E eu vou te falar o seguinte, a Biba tocava... Claro, guardadas as proporções e técnica e tal, a Biba tocava do jeito que ela toca hoje, que é super bem, já no início. O Miranda disse pra ela, tu vai ser baterista. E ela começou a tocar e já começou a tocar super bem. O Flu era guitarrista e virou baixista. O Castor era baterista e virou guitarrista. E deixa eu te contar uma coisa. Em primeira mão, que eu convidei a Biba para vir no programa, mas por N motivos não deu. A primeira bateria do The Fala, que é uma Gope amarelinha, eu sei onde tá. E é de um amigo meu. Cara, essa batera, cara. É do Rogério, que é um artista plástico, amigo meu, rapaz. E ele tinha essa bateria, eu comprei a ferragem da bateria para ele poder montar. Mas uma coisa que eu queria que tu falasse, uma coisa que dá pra notar no The Fala, principalmente em todos os períodos, mas é que ela tem uma construção em termos de execução simples. Uhum. Dá pra ver que tem bastante power chord. Isso foi pensado pra ser assim. Em algum momento ela teve um padrão rebuscado que, não, isso aqui tá demais, vamos ir diminuindo isso aqui. Já começou desse jeito? Então, o The Fala é um caso clássico de uma banda que já começou desde o primeiro momento, como ela é até hoje. Tem uma sinergia entre os quatro ali que é única. Por isso que, não adianta eu fazer um show The Fala sem eles, entendeu? Posso até tocar algumas músicas do The Fala no meu show solo, que eu toco, mas com eles, é como eu falei, todo mundo é muito sui generis como instrumentista e todo mundo como pessoa e tal. É uma conjunção muito louca. É uma conjunção que tu vê poucos, não quero me gabar, mas é uma conjunção que tu vê nos Stones, tu vê nos Beatles, tu vê nessas grandes bandas que eram... Não tô comparando o tamanho nem o som, mas a sinergia, né? Então isso é foda, a banda sempre teve. E aí, quando a gente voltou em 2011... a gente tocou a primeira vez, assim, pô, que legal, parecia que tinha tocado na semana passada, não 15 anos atrás. E aí a gente começou a perceber assim, cara, todas as músicas são iguais. Como assim todas as músicas são iguais? Sério, todas as músicas, quase todas o mesmo tom, quase todas a mesma coisa, né? E todas com meio que o mesmo tamanho, todas sem início, sem fim. Isso era o The Fala, era uma coisa... É quase uma banda de jam, assim. As músicas não começam, elas não se fecham, né? Essa coisa toda. E a gente mesmo ficou curioso com isso. Mas, assim, nunca teve no The Fala um tipo de conversa, de deliberação. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Essa sinergia que sempre levou a banda. A gente pluga os negócios e vai tocando, entendeu? A maioria das músicas foram feitas assim, nesse formato de jam mesmo. Inclusive, muitas músicas, principalmente do primeiro disco, foram feitas no estúdio, tá ligado? Não tinha música. Às vezes tinha um pedaço, aí a gente ficou lá um tempão no estúdio, em São Paulo, um Scatena, que é um estúdio onde os Mutantes gravaram, um monte de coisa e tal. E a gente ficava lá dias e dias lá inventando as músicas e tal, uma doideira assim e tal. Então tem muito essa coisa, né, do The Fala nunca ter sido premeditado. Por exemplo, a Popozuda foi premeditado depois. Não foi uma paixão fulminante e eu fui atrás, entendeu? Eu corro atrás das borboletas. E vocês fazem ensaio? Ou não precisa? Ou... Não, na verdade vocês se reúnem para fazer um ensaio e não sai ensaio? Como é que é a dinâmica? É o seguinte, como diz o nosso querido, né, já um amigo Ascenso Pereio, Paulo César Pereio, disse assim, cara, só ensaia quem não sabe tocar, velho. Tá ligado? O Pereio sempre dizia isso. E o The Fala é um pouco dessa filosofia. Durante toda a história da banda, a gente não ensaiava. Tinha horror a ensaiar. Ensaiava muito pouco. E agora, quando a gente se encontra, a gente faz um ensaio antes do show, né? Digamos, quando vai ter um show do The Fala. E é isso, tá ligado? Porque a gente deixa em aberto isso, esse espírito da banda aqui, né? Mas, claro, tem trabalhos e trabalhos. Por exemplo, meu trabalho solo, que é um pouco... Até agora pouco, agora tá mudando já. Era uma coisa mais regrada, mais direitinho, mais punk pop. Tinha ensaios, mas poucos também, né?
Porque não adianta, né? Tipo, tem um elemento do frisson no palco, como diria nosso amigo Júpiter Maçã, que tu não vai encontrar em nenhum lugar a não ser no palco. A não ser com outras pessoas recebendo a tua energia e mandando a energia de volta, nessa cobra mordendo o rabo, entendeu? Tipo assim, tu joga, eles jogam, tu joga, entendeu? E isso não tem como reproduzir em ensaio. Então, esse elemento, pro The Fala, especialmente, é o elemento principal. Não é saber tocar as músicas, entendeu? Tanto que a gente toca as músicas, vai... Outra coisa também, que é uma influência do The Fala, obviamente, é o Gordo Miranda, né? O Carlos Eduardo Miranda, uma figura histórica aqui da nossa cidade, que toda vez que eu ia no show da Urubu Rei, era diferente as músicas, era outra versão já. E eu sempre fui muito meio assim, e essa influência do Miranda acabou me devorando. Tanto que, pô, o Nômade de Flores já teve versão house, versão reggae. Teve uma vez que a gente foi tocar no Rio com o Planet Hemp, e só tinha os fãs da época hip hop da banda, e tocou o show inteiro versão house, com bateria eletrônica, não sei o quê. Depois do show juntou um monte de cara em volta do palco, era um palco baixo, disseram, velho, se vocês descerem aqui sem tocar as músicas do jeito certo, nós vamos cagar vocês no palco. Nós, putz, sério. Aí voltamos e tocamos Repelente, tocamos do jeito que era, muito engraçado. Cara, vou tocar uma palhinha do Nômade de Flores. Vamos tentar, né? Então, Mi e Dó. Vamos fazer uma versão Neil Young. Mi e Dó. Então tu vai no gavetão, eu vou no power chord. Não me mande flores, pare de bater no interfone. Não preciso do seu amor, não preciso do seu amor. Pare de me torturar, não ouse me ligar. Não preciso do seu amor, não preciso do seu amor. Eu não amo você, eu não amo, eu não amo você, eu não amo, eu não amo. Sabe, né, que o Vitor Ramil gravou uma versão da Nômade de Flores maravilhosa, só violão e voz, né? E o que eu gostei foi a quantidade de power chord que me facilitou muito a minha vida. Não, e tu falou esse lance de power chord. Eu sou um cara mega gavetão, que é como a gente chama os power chords, né? Mas o Castor é um cara mais dos dedilhados. E por isso que ele é o rei do Britpop, do proto-Britpop, né? Porque aquela fase ali da New Wave, do post-punk, basicamente gerou, né, o fermento do Britpop nos anos 90 e tal, né? Então o Castor é muito cara baladeiro, diz Emeritim, Beatles, essas coisas todas. Então mas isso me chama atenção na tua construção. Não vou falar nem da construção do The Fala, porque invariavelmente, cara, o The Fala tem essa sinergia, mas o The Fala é tu, cara. E assim, pra vocês entenderem do que eu tô falando, vamos pegar o futebol, por exemplo. Daqui a pouco tu tem um centroavante lá, tu tem um jogador que ele é extremamente virtuoso e habilidoso com a bola, ele conduz a bola de tudo quanto é jeito, mas ele não consegue ser objetivo. E daqui a pouco tu tem um centroavante, um jogador de futebol, um goleador lá, que não é que ele tenha menos recurso, mas ele faz a coisa ficar bonita de uma maneira simples e objetiva. E pra mim tem uma genialidade impressionante em tu pegar, por exemplo, 2 acordes, entendeu? 3 acordes. Uhum. E tu montar uma melodia que entra na cabeça e que pega o cara. Isso pra mim é genial, cara. Genial. E é legal por essa escola, inclusive, né, mencionando de novo a questão do Miranda, eu aprendi... aprendi e também corroborou, que eu já senti o que eu achava, né? Que a estrutura da música, tipo, não importa como é que tu vai traduzir aquilo em arranjo. Tudo é possível, entendeu? Então, tipo assim, tu tem a estrutura básica da música e tu pode botar qualquer arranjo que tu quiser em cima. Então, isso me abriu a cabeça pra muita coisa e também me proporcionou fazer tudo que é tipo de música, entendeu? Às vezes a mesma música de tudo que a gente... É sempre uma diversão, como é que vai ficar? Por exemplo, no meu show tem uma parte do show, né, que agora, que fala, né, dialoga com o meu legado do rock gaúcho, que nem tu sabe, os caras que são teus amigos são meus amigos também aqui do rock. Malenotti, TNT, todo mundo, né? Então, eu cresci com essa galera, fui até road da TNT uma época, eu cresci ouvindo essas músicas, como todo o nosso público aqui que ama essas músicas, são eternas, né? Do Charles, do Flávio Basso, do Júpiter Maçã, quer dizer...
E é muito legal isso. Eu comecei a dialogar de novo com isso. Isso até me levou a ser cantor agora da Tenente Cascavel. Eu sou um dos cantores, tem vários, né, ali. E a gente tá fazendo show junto e tal. Por essa coisa de eu revisitar o meu legado do rock gaúcho, né? Porque o The Fall era uma banda muito estranha pro rock gaúcho na época. Apesar de ser amigo de todo mundo, não se enquadrava, né, no tipo de som. E aí, com o tempo, tudo... Eu virei o Ed Mota, assim. Eu na pandemia, depois da enchente, essas coisas, eu comecei a olhar mais, né, pro nosso legado do rock gaúcho. E isso apareceu. Aí, só que daqui acontece. Eu faço versões punk, meio entre os Ramones e o Offspring. Um punk 77, um punk 2025. Sim. Né? Punk pop tem versão do Armandinho, tem versão do TNT, tem versão dos Replicantes, tem versão da Graforreia, os clássicos, né? E aí também toco algumas versões de funk, de sertanejo, tudo imaginar, pagode, tudo punk, né? Então tem sempre essa coisa que é uma semente do Miranda, que é essa semente da diversidade, né? Que eu trago pra vida em geral também. É muito legal, foi uma grande influência, assim. Muito legal. Um pulinho na frente, um pouco mais pra frente, o The Fala entra na onda funk. Aliás, pra vocês que não sabem, é pioneiro na onda funk. Pioneiro. Atrás apenas da comunidade Ninjitsu, né? Que eu produzi. Bom. Eles são os reais pioneiros do funk com rock, né? Aqui no Brasil, eu que produzi, né? Eu tava junto. Sim, mas em seguida saiu a Popozuda. Né? E você se lembra do bonde, do Tigrão e tal? Tudo isso foi pós Eduardo Dornelles. Eu considero que eu tive uma grande influência na contratação do bonde do Tigrão, porque na época o cara que era da gravadora, né? Que era meu brother lá que nos botou e tal, ele ficava, cara, e esse bonde do Tigrão, hein? O que tu acha? Eu falei, cara... Vocês estão marcando bobeira, cara. Para de vacilação, contrata os caras. Os caras são os Stones do funk, velho. Já conheceram, um troço já quase nacional. Aí eles pegaram o bonde e estourou, assim, né? Tanto é que quando a Popozuda estourou, e tinha o negócio, o Miami Pancadão, eu não fazia a menor ideia de que era uma banda do Rio Grande do Sul. E quando me disseram, é o The Fala, eu digo, não pode. E o clipe era na pior que praia. não era, né? Tu sabe, assim, que os dois maiores sucessos da Fala, assim, em termos de números, né, de exposição, é a Amanda e é a Popozuda, já não era mais The Fala. Só eu tava da banda original. E outra, eu gravei as duas músicas sozinho, basicamente. Na Amanda, a única coisa que tem a mais é o bacalhau do Ultraje na batera. O resto é tudo eu. Mas a Amanda é anterior à Popozuda ou é posterior à Popozuda? Posterior. É posterior à Popozuda. Nós vamos chegar na Amanda. Mas é isso que eu quero dizer. Aí, pinta Popozuda. Tu tava morando aqui no Rio Grande do Sul ou tu tava morando no Rio de Janeiro? Nessa época? Digamos assim, 99 foi um ano que eu, né, me apaixonei de novo por funk. Que eu já gostava do Marlboro, Funk Brasil. É uma coisa que eu tinha em comum com o Fred da comunidade, né? Que é o grande cara responsável por isso tudo, no fim das contas. Daí... Eu quis ir morar no Rio de 99 para 2000. Falei, cara, nós temos que estar lá, tá tudo acontecendo lá. Aliás, desculpe a interrupção. Eu tenho um convite, porque a professora Lourdes Kaufmann... Opa! A professora... Mãe do Fred. Atriz Lourdes Kaufmann, professora e atriz Lourdes maravilhosa. Kaufmann, foi minha professora. Que legal. E os dois, o Fred e o Nando, são contemporâneos meus no Anchieta. Sim. Então a banda XYZ. Eu tinha vontade de fazer os três. A família... Andres aqui, ó. Pô, vamos fazer, três, hein? Ô, Fred, te liga. Os três, porque... Te liga, bico. Entrevistar os dois com a mãe vai ser um evento histórico, né? Um dia nós podemos fazer com a minha também, quando eu voltar aqui. Podemos. Ia ser um baita. Sim. Mas daí... Seu José e Dona Eva Cirlei. Mas daí tu vê, né? Tipo, esse negócio do funk é uma coisa que tem a ver também com... Eu sempre gostei de som R&B... hip hop, disco, som black, né? Sempre gostei, sempre me chamou muita atenção, assim. E aí, né, deu no funk, isso é muito louco, porque o que acontece? O Miami Rock, o termo Miami Rock, por que é Miami Rock? Porque o funk do Rio é muito influenciado pelo funk de Miami, que era o Miami Bass, né? Two Live Crew, vários outros grupos também e tal. O que aconteceu? O Marlboro pegava o avião, ia lá em Miami, ia nas distribuidoras dos selos, trazia um monte de disco. E como eu já falei, né, anteriormente, tinha o lado A do bolachão, que era o 1220, que era um compactão grande, do tamanho do vinil, assim, que era a música, do outro lado era o instrumental. E ele começou a ver que a galera cantava nos bailes outras letras em cima do inglês. Aí ele começou a virar ao lado o instrumental e a galera cantava. Foi assim que ele resolveu gravar. Então ali foi o início do funk mais nacional, né? Que depois voltou pro gueto e depois voltou de novo, né? Hoje em dia é a música popular brasileira, basicamente.
Mas aí teve toda essa influência, né, de Miami. E aí, eu e o Fred, a gente tinha um grupo fictício, que era eu e ele, que chamava Miami Rock. Que era justamente essa coisa de guitarra com batida de funk e rap em cima. Que depois eu levei pra Popozuda e ele levou pro Bonde do Rolê, que ele que produziu, né? Não foi o Diplo que produziu os primeiros ali, foi o Fred. Então é muito legal, tudo começa ali nessa gênese do Marlboro, do Fred e eu, né? A coisa do funk. E assim, eu não vejo nenhum problema, não há nenhuma surpresa, né? Que eu tenha feito isso. Talvez se outra pessoa pudesse... como o cara deu esse salto. Mas eu sempre saltei pra árvore mais longe possível do meu galho, né? Sempre foi assim. Nunca quebrou, né? O galho que eu pulei, mas há controvérsias. Mas isso é uma outra coisa que chama atenção, que tu sempre tá um segundo à frente. Um segundo, eu quero dizer, não é um segundo. Cósmico. Mas, cara, tu começa com a história de rock, pop, pá. Começa a aparecer uma tendência. Tu faz a Popozuda, que eu quero ver se sai uma palhinha, pá, o funk explode. Depois tu faz a Amanda e todas essas outras bandas... Os coloridos. NX0, todas Sim. as outras bandas que vieram atrás, né, beberam dessa fonte aí. O que eu acho é o seguinte, eu não acho que eu tô à frente, eu tô no momento. Mas, né, como existe toda uma máquina, a música, inevitavelmente, dos anos 70 pra frente, tá ligada a uma máquina de indústria. Hoje é mais rápido. Antigamente, tu gravava em um ano depois, meio ano depois saía. Agora é mais rápido. Mas mesmo assim, é toda uma coisa paquidérmica. E as ideias não são paquidérmicas, as ideias são livres. É o éter, entendeu? Então tem meio que isso. Eu acho que eu tô no momento... eu cresci com a filosofia do aqui e agora, né? Do Osho, e filosofia oriental, e zen, não sei o quê. Só que o aqui e agora, na música, é muito fácil. Quando tu tá tocando, tá compondo, tá ligado na música, tá num show, tu tá naquele momento, entendeu? Então, acho que eu tô sempre no momento. Por exemplo, o Chili Peppers, né? Quando saiu o Chili Peppers, estourou no Brasil, o The Fall já era meio Chili Peppers, né? Já era funk metal. Tá copiando. Não, estou no momento. Uma coisa muito curiosa aconteceu. Saiu o disco Check Your Head, do Beastie Boys, que é um disco que, assim, abriu a cabeça de todo mundo. E quando saiu o disco Kings of Bullshit, que é um disco similar, de hip-hop, com samples, rap, já tava gravado, mas não tinha saído ainda, porque demorava, né? Demorou meio ano pra sair. Quando saiu o Check Your Head, a primeira música do lado A do disco tinha o mesmo sample obscuro, aliás, do Hendrix, que ninguém sabia, que eu usei. Tinha o mesmo sample, as duas músicas começavam igual, com o mesmo sample, que é uma música chamada Happy Birthday, que é uma música do Hendrix antes dele ser Hendrix, que era mais soul, assim, aquela coisa. Aí eu falei, caralho, os caras vão dizer que a gente copiou, dito e feito, né? O disco do The Fall saiu depois. E outra, saiu nessa mesma época o disco Blood Sugar Sex Magic, que é um outro clássico do Chili Peppers, que, né, mudou tudo, assim. E o nosso disco tinha muito a ver com aquilo também. O funk metal, o lance do soul, Funkadelic, George Clinton. Também, quando saiu o disco, eu falei, puta, vamos dizer que a gente tá copiando. E dito e feito, né? Sempre... O Miranda, né? Sempre muito fanfarrão, disse, né? Cara, só deu certo, as pessoas achavam que tu é o que tu é, porque não tinha internet. Agora que tem internet, todo mundo vai ver de onde é que tu tá copiando. Aí eu falei, tá, e tu não copia nada. O grande lance, a cópia é o grande lance, assim. Especialmente se tu não tem a capacidade de copiar exatamente. Por exemplo, tem uma parábola do David Byrne, que eles moravam todos juntos em Nova York, no início da banda, né? E aí um dia a banda chegou de volta, sei lá, de um rolê e tal, e o David Byrne tava em casa tocando guitarra e tal. Aí ele falou, deixa eu mostrar uma música pra vocês e tal. Olha só, aí começou a tocar, né? Aí eles, vamos gravar essa música, que legal. Tu fez agora. Ele falou, cara, eu tô tocando Superstition do Stevie Wonder. Só que ele tava tocando tão que nem a cara dele que virou uma música do Talking Heads. Quer dizer, sempre gostei disso, né? Dessa liberdade atômica da música. Tá, tu queria uma palhinha da Popozuda, né? Vai, Popozuda, vai descendo até o chão, requebrando na batida do Miami pancadão. Eu tenho uma força cavaleiro de Jedi, então vem, Popozuda, vai. Vai, Popozuda, vai, Popozuda, vai, Popozuda, requebra legal. Vai, Popozuda, 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 libera geral.
Acabamos dissonante, legal. Tá vendo? Tudo leva ao caos. Todos os caminhos levam ao caos. Com K, porque é de educar, né? E aí, cara, o que aconteceu com a banda depois que a Popozuda estourou? Aconteceu a maldição do Manuel de novo. Por que acontece? O De Fala, né? E eu também, em vários momentos, e como eu disse, a gente teve muito assim na boca do gol com as coisas, no momento certo. Talvez um pouco antes, às vezes, mas ainda assim perto do momento certo, entendeu? Mas aí as circunstâncias acabaram mudando tudo. Tipo assim, por exemplo, quando o De Fala lançou a Popozuda, né? A gente pensou, agora estamos feitos. Toda semana no Gugu, até no Faustão a gente foi. E era uma música realmente, tipo assim, não fui eu que fiz. Eu acredito nessa coisa da antena, né? Keith Richards diz, eu capto a música, não sou eu que escrevo. Então eu acredito bastante nisso. E essa música me veio, uma música totalmente popular, tanto que ela fez muito sucesso popular, né? Só que o que acontece? Foi o início da crise das grandes gravadoras, que um CD custava R$30. Quem é que tinha R$30 nessa, digamos, 2000, né? Anos 2000, início 2000, quem é que tinha grana para comprar isso? Não tinha. Sim, então, R$30 era hoje muito em caro. dia seria o quê? R$150 por aí? Tipo isso aí, era muito caro, né? Os caras perderam a mão, perderam a noção. E aí acontece que na gravadora vendeu uns 30 mil discos, né? Que é bastante para uma banda independente, então não sei o que. Mas não era aquele sucesso esperado. Só que vendeu 1 milhão pirata. Eu viajava o país inteiro, todo lugar que eu tava vindo os caras camelô, meu, assina aqui para vender mais caro. Eu, claro. Porque assim, tu comprava o CD por R$1. A Popozuda é uma música para ser vendida a R$1, não a R$30. É uma música popular, tá ligado? Essa é a grande evolução dela. E eu não sentei e disse, vou fazer essa música. Ela veio, entendeu? Claro que, né, primeiro me apaixonei pela coisa toda e aí depois nasceu o filhinho, sempre assim. Mas aí a gente achou que ia arrebentar, então os amigos pensavam, agora os caras tão boy. Não aconteceu, que nem a época da Amanda também. Sempre teve a maldição do De Fala, né? Do Manuel. Agora não é mais De Fala, acabou a maldição. Agora é Educar. Educar tá limpinho, novinho, em folha, lavou, tá novo, tá ligado? Mas assim, foi isso, foi muito difícil, porque como tava essa crise das gravadoras começando, os chefes japoneses vieram, né, porque era a Sony, disseram, essa lista aqui dos artistas, daqui para baixo desse risco, bota na geladeira. Para cima, continua. Para cima era o Jota Quest, Bonde do Tigrão, essas coisas todas. E eu, obviamente, estava para baixo na lista. E aí eles congelaram a gente, eu fui lá, de novo, que nem um cavaleiro maluco da Idade Média. Cheguei lá com a lança, Dom Quixote, disse, rescinde o meu contrato. Porque eu já tinha um disco novo que era igual ao da Popozuda. Essa é a primeira vez que eu ia lançar 2 discos seguidos iguais. Não deu certo. Então foi bem assim, foi difícil, né, de sobreviver a esse percalço e a todos os outros percalços. A Amanda também, quando eu fiz a música Vai Tomar no Cu também. De novo me fuderam, tá ligado? Tipo, porque era um selo lá que sumiu, o cara gastou a grana. Então sempre teve essa coisa e tal. Mas a Popozuda, como é que funciona isso na vida do artista? A Popozuda te gera direitos autorais, porque ela foi e ela é muito tocada. E o fato de ela, por exemplo, ela estar num Velozes e Furiosos e da Anitta ter utilizado ela, ter revisitado ela há pouco tempo. Sim. E o fato de ela, sei lá, tocar em programa de televisão, isso gera alguma coisa? Tu tem que ir atrás para gerar? Como é que funciona? O que acontece? Porque eu acho que em termos de realização profissional, não sei se foi o ápice, mas, foi um golaço. Mas o problema é que dentro das escalas, né, de como as coisas são medidas na sociedade, uma realização profissional tem que envolver dinheiro, tá ligado? Claro. Não tem como. E isso acontece. Uma coisa que é interessante falar, até para quem é aspirante, para quem é músico, eu conheci DJs internacionais, até razoavelmente famosos, que não sabiam disso. Publishing é o que dá dinheiro pra gente. O que é o publishing? É a disponibilização da tua música para propaganda, para videogame, para filme, entendeu? E isso dá muita grana. E assim, a Popozuda foi uma das músicas mais odiadas que eu já fiz, e é a que eu mais amo, além de eu gostar pessoalmente, que me deu mais alegrias, mais grana, mais realizações, entendeu? Eu virei DJ internacional durante 7 anos por causa da Popozuda. O que acontece? O DJ Daniel Hexman, que é um alemão, que tem um selo chamado Man Recordings, ele vinha direto pro Brasil comprar CDs de baile funk. Na época chamava baile funk, né? E aí
ele fez uma coletânea primordial lá, do novo funk, digamos, né? Em 2004, eu acho, mais ou menos 2004, 2005, que lançou o funk para aquela geração mais nova que estava curtindo a música eletrônica naquela época. E o que os gringos achavam? Os gringos, cara, funk é um filho bastardo do hip hop. Eles não viam que nem com toda essa tintura preconceituosa que se vê né, com as lentes preconceituosas do brasileiro, do funk. Que é bagaceiro, que é favela, que não sei o quê. Os caras achavam que era a música mais contemporânea, mais moderna do mundo. E realmente era, né? Hoje ainda é, mas hoje o funk, digamos que ele foi um pouco cooptado pelo sistema. Ele já tá mais domado. É maravilhoso, tem coisas incríveis e tal, mas virou uma música mais pop. Mas naquela época era radical. Tinha sample dos Smiths, do Guns N' Roses, uma doideira total. Então os gringos ficavam, caramba, que loucura é essa? E eu fui meio que, né, inicialmente como um cara do funk, assim, porque esse cara botou a Popozuda na coletânea dele, que ele catou numa coletânea, assim, dessas de CD pirata e tal, e ele sempre foi um cara muito correto, ele sempre foi atrás dos artistas para liberar e tal, tudo. E aí ele se apaixonou pela Popozuda e disse, cara, eu quero lançar o disco, que é o Miami Rock 2000, que tem a Popozuda. Falei, velho, eu não tenho mais a master. O cara, como assim não tem mais a master? Porque sempre fui desorganizado, nunca guardei muita coisa, eu espírito livre, eu vou... Deixo pra trás apartamento, deixo pra trás master. Não tinha mais as masters do disco. Eu falei o seguinte, cara... Eu estava trabalhando na época na DEF, que era um estúdio de produção musical do Flu, né, do Fornazo, e tinha um estúdio à disposição, estava sempre lá, né, e tal. Falei para ele, cara, vou fazer o seguinte, eu vou regravar algumas músicas do disco, incluindo a Popozuda, que era o que ele ia lançar, e vou fazer umas novas, topa fazer um disco novo, e assim eu cavei a minha carreira internacional. Durante muito tempo, até hoje, gente, a galera se lembra de mim, porque depois eu virei um DJ de house, entendeu? Fui mudando conforme o tempo foi mudando e tal. E foi por causa disso, por causa da Popozuda, né? E porque o cara lançou. E aí, o que eu tava falando sobre o publishing? A minha editora era a editora da Alemanha, que era do selo, e eles me colocaram no Fast and Furious 5, colocaram no CSI, colocaram em vários jogos de videogame, colocaram um monte de propaganda Sony, Ericsson, Nike, Coca-Cola. Então, tipo assim, a música me gerou muita grana, entendeu? Porque o publishing, que é os direitos autorais, é o que dá grana. Então, eu falo para as bandas, o que eu tenho que fazer? Cara, tem que editar as músicas, não basta só editar, não basta só registrar. Tem que editar para tu ter direito a receber essas coisas. E aí tem grandes associações, né? A minha é a UBC, que é a melhor do Brasil, que arrecada esse dinheiro com o ECAD. Então, tu é uma grana que tá sempre constantemente ganhando. Volta e meia ganha uma bolada, volta e meia ganha um pouquinho, mas até hoje a Popozuda é escutada, é tocada, recebo grana dela. Como tu disse, a Anitta fez agora, né, capa de revista, que foi o primeiro single que ela lançou desse álbum intermediário ali dos ensaios, né, de carnaval, e bombou, assim, tal. E, inclusive, eu toquei a guitarra de novo. A gente nem sampleou a minha guitarra original. Eu toquei de novo a guitarra e sou eu tocando. Quando a Anitta tá cantando no show lá, sou eu que tô tocando guitarra atrás. E aí, a Popozuda dá aquela baixadinha ali e tu... Plim! Amanda, tu diz, tá aqui o caminho. E quem... De novo, a mesma coisa. Primeira vez que eu ouvi... A primeira vez que eu ouvi... Eu achei que era... Os caras aquele lá que tinha o... CPM. Não, antes do CPM. Como é que era o nome daqueles caras? Mas eu achei que era por aí, cara. Eu achei... não é o Defala. E aí... não era, né? É o Defala de novo? De novo mudando, é. E tu vê que eu sempre tive essa veia pop, né? O Defala é uma das bandas mais malucas que já existiram, mas sempre com uma veia forte pop, né? E aí eu acho engraçado, às vezes as pessoas não se ligam nessas coisas, não percebem essas nuances, né? E o Defala, inclusive, é uma coisa engraçada. Tem um público que hoje curtiu o Defala na época e gosta ainda e vai nos shows e tal. Mas eles pararam naquele Defala da época deles, entendeu? E é comum, as pessoas se agarram a isso. Mas o Defala nunca parou de evoluir, eu nunca parei de evoluir, nunca parei de colocar coisas novas na mesa. Por exemplo, agora mesmo, no show solo. Até alguns dias atrás era um show de punk pop, meio Blink, meio, né, Offspring, meio Green Day. Agora não, agora já revolucionei, já tem batida eletrônica de novo, tem house, tem pop, tem reggaeton, tem dancehall, tem funk, tem punk, tem metal, que é o que eu sou todas essas músicas, né? Então é legal que eu voltei a isso agora nesse show, eu oferecendo isso, que é o que o público pode esperar de mim, ou seja, tudo e nada. Tu espera o que tu quer, chega lá não é, ou tu não sabia e acabou gostando, quer dizer, tu vai ver uma exploração geral de todas as possibilidades sempre.
E aí eu meio que me restringi, porque foi um pouco traumático fazer parte do The Fala, né? Na época, toda essa época ali pós a fase da Biba, né? Onde teve muita experimentação. Então a galera dizia, pô, por que vocês não fazem só uma coisa? Por que tu quer cantar a Xuxa e o Slayer no mesmo show? Sempre teve uma cobrança muito grande. Eu acho que o mundo que a gente tem hoje, hiperconectado, e com TikTok e redes sociais, não sei o quê, tá mais formatado para se aceitar tudo fragmentado. Naquela época, não. Ainda era tudo dinossáurico, tudo demorava e tal. Então o The Fall era uma banda, e eu como artista, já formatado para esse mundo que a gente vive agora. Aí, como eu sou do contra agora, que tá tudo assim, para tudo que é lado, eu resolvi seguir um caminho. Vou fazer um disco da Amanda, só punk pop. Fazer o disco da Popozuda, só funk. E não tudo junto. O Kings of Bullshit, né, que é um dos grandes discos de Fala, de 91 e 93. 93 saiu o CD, em 91 Kings of Bullshit. Esse disco é o blueprint, né? É a planta do que é essa música contemporânea. Que é tudo misturado. Tipo assim, tu lança um single numa semana de samba, na outra tu lança metal e foda-se, entendeu? Tudo é música. Claro que eu sou um cara bastante despido de preconceitos, pelo menos até um certo limite. A maioria das pessoas é um pouco mais formatada conforme seus preconceitos, né? Mas é para isso que existe a arte, para quebrar isso, para quebrar essa fachada das pessoas, quebrar o gesso e aí ver que borboleta tem dentro, entendeu? Mas aí te dá um momento agora nós vamos vir pro presente, pro hoje. Aí te dá um momento nostalgia e tu resolve revisitar o Silvinho. Tu é amigo do Silvinho, do Absinto. Sim. Tu dividia palco com os caras, tu fala com eles. Sim. Eu não cheguei a dividir palco com o Absinto, mas eu era muito fã do Absinto pelo seguinte. Como eu te falei, né, eu cheguei de Foz, em Porto Alegre, com a cabeça cheia de New Wave, aquelas coisas, Go-Go's, tudo que era banda New Wave, né, até os mais pop, tipo King Wild, Pat Benatar, tudo era New Wave naquela época, né? Foi a música do momento. E quando eu cheguei em Porto não tinha muito isso e tal, mas lá em Foz tinha menos ainda. Então a gente curtia, por exemplo, onde é que tu via as coisas? No Globo de Ouro, no Fantástico e tal. E o Silvinho tava sempre no Globo Chacrinha. de Ouro, no Chacrinha. E ele, pra nós, né, eu e o X, no caso, representava essa coisa New Wave. Pelo visual deles, que era bem New Wave, aquela coisa. E o som, né? O tipo de som, o tipo de batida, o tipo de guitarra com coros, aquela coisa toda. Sintetizador, né? A gente era fã de Duran Duran. Então eles... Assim como, por exemplo, como é que era aquela banda do Sândalo de Dandy? No balanço das horas, tudo pode mudar. Agora, Metrô. Essas bandas paulistas e cariocas, né, que foram as primeiras do rock, elas eram New Wave. O Metrô, que o batera é o Fernandinho do Bonita Camisa. Exato. Fernandinho. É o batera. E o Alec, que é o guitarrista, eu acabei tocando com ele na minha carreira solo. Então, muito legal, né? Essa coisa toda. Então, o Silvinho e a Absinto representavam muito essa coisa New Wave. A gente amava ele, né? E foi uma música que marcou muito, né? Beleza. Aí passa esse tempo, tudo isso que a gente tá conversando até aqui e tal. E aí agora eu tô com uma nova produtora, que é a Sonar, que é uma junção de produtores muito legal. E eles estão gerenciando a minha carreira. Tu pode ver, quem me curte... Aliás, já vamos deixar, né? Já vamos deixar. É @educar, EDUK 3 vezes. Tem todo um trabalho novo de comunicação que está sendo feito pela Michele, que é da equipe, é da casa de produção. E muito legal, tá recontando a minha história, né? De um jeito bem legal, bem contemporâneo, com umas artes gráficas bem com a minha cara e tal. E também está sendo uma renovação em termos empresariais, digamos, né? Os caras que vendem meus shows e tal. E eles também me incentivam muito, assim, cara, vai ser educar, velho. E quando vocês entrarem no Instagram dele, vocês vão ver que eu curto tudo que ele posta, eu curto. Sim. Curto e boto comentário. Sim, não, e tu também é um cara muito querido lá pra nós, né? E a minha família, e admiramos. É um Elvis e tanto, hein? É um baita Elvis, velho. Não é qualquer Sou um Elvis meio pop rock também. Mas é isso aí, faz parte. E aí, tipo, né? Sei lá mais. É tanta coisa. Absinto. O Absinto. O que aconteceu? Eu não conhecia o Silvinho, tá? Mas quando a gente começou a programar o lançamento, a gente começou a falar com ele e tal. E desde o primeiro momento, ele foi assim, super, super assim, amistoso, né? A ideia, curtiu bastante ideia. E quando a gente mostrou a música, ele pirou. Falou, pô, que versão legal, né? E tal. E hoje a gente conversa, mensagem no Instagram, ele curte tudo também, comenta tudo quando é, né, do Ursinho Blá Blá. E tu vê que o The Fala e eu, a gente tem um histórico de nunca ter sido renegado pelos autores das músicas que a gente fez versão. O Tim Maia amava a versão de Sossego, tanto que ele me procurou durante muito tempo, depois fiquei amigo dele, me lançou uma música inédita para gravar, que eu gravei no meu disco solo, que sai para lá.
O Raul Seixas também, na época, foi uma heresia, a versão de, como o Vovó já dizia, hip hop, né? Os fãs dele queriam me matar e tal. Tinha que andar na rua olhando, assim, né? De canto de olho. E o Raul veio a público dizer, olha, vocês parem de encher o saco. O cara é foda, fez uma versão com a cara dele, legal pra caramba e tal. E, né? E o Ursinho Blau Blau também é a mesma coisa. O Silvinho amou a versão e tal. Então, muito legal isso, né? Tipo, caras, né? Artistas que têm, claro, uma cabeça aberta, mas também que entenderam qual era aquela proposta que eu tava botando na mesa em cima da música deles. A coisa tem que se renovar. Então, manda aí. Tá. É, aquela coisa, né, galera? Eu sou guitarrista, mas não sou mais... Meu ursinho Blau Blau de brinquedo, vou contar pra você um segredo, só você mesmo pra me aturar. Esse meu coração tão vadio se amarrou nesse corpo macio, ela quer me fazer pirar. Ai, 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 Blau Blau. Blau, 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 ela não me quer. Ai, blau, 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 blau. Senhoras e senhores, eu pergunto pra vocês: como não ser amigo de um cara desse aí? Como não ser apaixonado por uma alma dessas de Eduardo Dornelles Educar? Como não ser honrado e pensar assim, pô, Deus, pô, tu é bondoso pra mim me dar um amigo desse. Cara, pra variar, o nosso papo muito foi bom, né? Educar. Não, e é recíproco, entendeu? Porque, pô, desde a primeira vez que a gente se encontrou e tal, pô, te curtia full. E, assim, essa coisa, né? Tu tem a paixão da música. E isso, imagino que isso transpareça até no teu ofício de médico e tal. Uma coisa, é uma energia. Quantas vezes tu me mandou mensagem e eu não te respondi no ato? Sim. Não, mas faz parte. E eu acho legal isso, tipo... essa comunhão, né, de bens. Por que é comunhão de bens? Porque são as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente valida, que a gente acha legal na vida. Pô, não só isso, tem um lance do Elvis também. Eu cresci com um pai fanático pelo Elvis. Eu sou uma espécie de Elvis maníaco por isso. Tu também tem esse aspecto, né? E muito legal as entrevistas, o jeito que rola e tal. Fora isso também, a tua parte humana, né? Como pessoa, como médico. Tipo assim, é uma coisa muito foda. Tipo assim, tu se tornou involuntariamente um pouco o meu médico de família, né? Um cara que me ajuda aí, quando eu tenho problemas e tal. Eu tento não abusar, mas ele é um cara tão generoso que, né? Não, mas ele pode abusar. Lembrancinha do Sindicato Médico. Valeu. Em nome do nosso presidente... E olha, Marcelo. Querido Sindicato Médico, muito obrigado por, né, continuar com o programa do nosso Dr. Elvis, que é muito bom, maravilhoso. Todas as entrevistas aqui são muito legais, né? A gente pode ter essa empatia, sinergia, mas tu tem com todo mundo, né? Então, acho que eu fiquei muito feliz quando eu vi que voltou. Teve uma época que, né, que ficou meio tem assim uma paradinha. E agora também com vídeo, né? Pra vocês verem todas as chalaças. Marcelo Matias. Esse foi o homem que... atual presidente, o cara que trouxe de volta o plantão do rock e trouxe toda essa programação e renovação do sindicato. Marcelo, quero te agradecer pessoalmente, não só em meu nome, mas de todo mundo, por ter voltado com esse programa maravilhoso, né? Tu precisa ter... Tu é que nem um radialista daquela época da rádio que os caras diziam, pede pra fulano me mandar 6 ovos aí. Fulano aqui tá doente, chama a curandeira. É legal, é essa coisa, né? Mais orgânica do rádio, aí, no fim das contas. Aí. Cara, próximos shows aí. Então, agora a gente está no momento de reconstrução, né, da comunicação, né, educar, dizendo quem é, onde está, lançamos um single novo. Quem quiser também marcar shows, vale lembrar, né, vai lá no meu Instagram, que tem todos, @educar. E a gente tem algumas coisas que não estão 100% já com a data confirmada, esse ano ainda, mas principalmente ano que vem vai ter bastante coisa já, alguns festivais, algumas coisas. E fiquem atentos, que...
Agora também a gente está num pequeno... breve ato que eu tô reformatando o show, né? Que vou começar a ensaiar de novo com a banda. Que nem os caras dizem assim, cara, são 400 músicas, não, 410 músicas pra tirar. Porque eu acabei de botar 10 mais. Porque eu tenho um repertório... Eu fazendo esse trabalho, eu percebo que eu tenho um repertório enorme de músicas. Não só as minhas, mas músicas que influenciaram a minha trajetória e tal. Então, tem coisa pra caramba, assim. E esse é um show muito legal, novo, né? Que é o Baile Punk, que eu chamo de Baile Punk. Que é o baile do Educar, só podia ser punk. É um baile sem limites, sem preconceito. Para tudo que é lado, tudo é possível, né? E com a Tenente? Com a Tenente, a gente tem já marcado, confirmadaço, agora dia 8 de novembro, que é o dia do meu aniversário, em Frederico Westphalen. Um baita show lá, vai ser legal pra caramba. Tem outras coisas também, né? Mas essa coisa assim, né? Às vezes a galera acha que não faz parte, não é do métier, digamos assim. Tu liga e marcou um show, amanhã tu vai fazer. Cara, às vezes demora 2 meses, 1 mês e meio, né? No processo de fechar os shows. Então a gente tem várias coisas alinhavadas já que vão rolar. E até assim, tô pilhando também os guris da Tenente. Daqui a pouco a gente vai até lançar música nova da Tenente e tal, tudo. Aquela vez Stones, né? Muito legal que eles têm. Digo pra eles, porque pra mim é um sonho tocar com a Tenente Cascavel, porque é o sonho do fã, entendeu? Sou fã das bandas dele, sou fã dos caras, sou amigo também há muitos anos. O primeiro cara que eu conheci em Porto Alegre foi o Tchê, né? Da música e tal. Ele que acabou me levando pros Birk, pra várias outras pessoas, né? E então, tipo, pra mim é um prazer tocar com eles. Cara, e é que nem tocar com os Stones. Eles têm um groove, assim, de rock and roll que é muito foda, assim. Show deles. E ultimamente, como eu tô mais surdo, comecei a usar in-ear, né? Uso fone. Então eu escuto aquele show, assim, que nem um CD, assim, na minha orelha. Toda vez que eu toco com eles, é maravilhoso, assim, muito bom. Fora que com o Musclinho deve ter muita resenha. Tem. Não, e outra, né? O Musclinho é o Narada Michael Baldwin. O cara é um baita baterista nosso. O Billy Cobo. Pois é. E o cara que ele admira é o baterista do Toto, tu sabia? Eu sei. É o cara que ele... E não é ator. É tipo, é uma tremenda de uma banda. Eu digo, mas por que tu admira o baterista do Toto e tu não admite não é Rich Little, como é que é? Chicken Little. O velho aquele da batera. Daí ele disse... Não, porque esse aí eu não consigo fazer e o Toto eu consigo. Não, o cara é o sultão do swing, né? O Musclinho. Tipo, a gente às vezes tem uma formação nova da Tenente, que é todo mundo, mais o Frank na guitarra, que é muito incrível na guitarra também, né? Baita baixista o Frank, mas guitarrista foda. E o Felipe Narciso no baixo, que é um gurizão que toca pra caramba. Então, junto o Felipe com o Musclinho e o Frank na guitarra, ficou uma coisa soul, assim. Rock and soul, tá ligado? O Musclinho gosta muito dessas coisas. Aliás, o Musclinho é o DJ oficial das tours, né? Ele vai na van botando som. Vai de Toto a Earth, Wind & Fire, Michael McDonald, Doobie Brothers, tudo que tu imaginar. E claro, né? Muito roupa nova. Cara, quero te agradecer muito por tu ter vindo aqui, ter dado essa oportunidade, ter podido te mostrar pro nosso público. Sigam esse cara. Esse cara é um cara muito, 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 muito do bem, muito talentoso e que vale a pena ser seguido. E, cara, eu não tenho palavras. Tu é educar mesmo. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço também poder voltar. Eu já tava me coçando pra vir aqui quando eu vi que voltou, né, e tal. E pode contar sempre comigo, qualquer coisa, né? É sempre um prazer estar contigo e sempre é um prazer conversar e tal, aquela coisa, né? É bom, né? Quando a gente tem essa sintonia, que não é só uma entrevista, é um bate-papo bem solto. E, cara, vocês também, né? Sempre prestigiem esse cara aqui, que é maravilhoso. Não só como pessoa, mas como comunicador, como Elvis, como tudo, né? Eu vou achar que é verdade. É pura verdade. Beijão lá pro seu José, pra dona pra Cirlei, mãe. pra tia, que eu me esqueci o nome, a tia Luzia. Tia Luzia. E um beijo pra vocês, porque Beijo pra esse vocês programa também. existe por causa de vocês. Tenho certeza que vocês curtiram, porque todo mundo aqui no estúdio curtiu. E a gente volta semana que vem com mais um Plantão do Rock. Beijo no coração.